Boa tarde a todos e todas. Mais uma vez, é um prazer enorme receber neste projeto de ensino da Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária de Itapuranga, coordenado por mim, professor José Elias Pinheiro, e, como sempre, colegas uegianos, convidados, professores, acadêmicos e mestrandos participando desta sala para mais uma releitura textual. Hoje, nós trabalharemos com a lírica, e mais especificamente com dois textos teóricos, que são Estrutura da Lírica Moderna da metade do século XIX a meados do século XX e As Muitas Vozes da Poesia Moderna. E para o nosso encontro, temos um convidado muito especial, o professor doutor Samuel Carlos Melo, que apresentarei para vocês dentro em breve. Antes, eu quero agradecer a presença de cada um e de cada uma que está aqui hoje para falarmos de poesia, de lírica, e especialmente dizer que nós, estudiosos da literatura, precisamos sempre lembrar que o objeto da nossa pesquisa é a estrutura dura da arte literária. São os romances, as telas, todos os tipos de artes. E hoje, para este encontro, é o poema. Faz-se necessário dizer que o objeto específico do estudo literário é a própria obra literária, que é uma criação artística que dá possibilidades de, em um processo mimético, recriar a realidade. A literatura é uma manifestação artística que se vale da palavra como matéria-prima. E por que a palavra é a matéria-prima da literatura? Simples, porque é por intermédio dela que o poeta desvela as sentimentalidades. O ficcional e contém o poder inicial para a criação da personagem. E a palavra também pode ser considerada um objeto literário, uma vez que os estudos literários buscam compreender uma das expressões artísticas por intermédio dela. Então, é necessário sempre lembrar que o objeto de estudo do pesquisador das letras é o poema, é o romance. E essas expressões literárias não possuem uma necessidade utilitária de comprovação da realidade. Contudo, apresenta diversas funções, tais como emocionar, divertir, fazer pensar, mostrar a realidade. Enfim, é arte. E, para além disso, é que vamos buscar em teóricos sustentações, contraposições, bases para que possamos, além de dar a credibilidade ou o valor nestes objetos, certificarmos nossas sensações. Essas sensações. E então, para iniciar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de ler um poema, já que é o objeto, já que é a centralidade da nossa aula, de um autor ainda desconhecido, mas que espero um dia, quiçá, alguém possa conhecer-me. O poema se chama Insônia. Certa noite quente, ela apenas se vira e adormece. Aquele corpo alvo, desnudo, pálido na penumbra do quarto, inexpressivamente desfalecida. Respira em tempo pausado. Os pensamentos cada vez se embaralham no escuro da noite. E as linhas catatônicas do seu rosto se transmutam em expressão sepulcral. Diferente, tudo diferente. Sempre se balançava, sacudia o corpo em movimentos repetitivos, escorrendo-lhe o suor da testa. E eram tantos deslocamentos equidistantes e frenéticos, findados apenas pelos bramidos que acordavam à noite. E a gota de suor pingava em outra boca, e se deleitava como o sangue visto nos negros ao açoite. Sentimento inverso, universo estranho, ábsono e desigual. Um semblante lívido, tornado vento que se esvai. Temperatura aos poucos se abranda. Dia, noite, noite que cai. Tremor cadente, assíduo, amor da bruma que se vai. Ledo engano, amargo ardor, volúpia deserta na paisagem inerte e soturna daquele lânguido corpo. Nada mais resta, tudo se assola.
vocifera um bramido cultural, lascívia insociável de deleite recluso, sussurro bestial, um devaneio de morte, meramente um finamento espiritual. E, nesse sentido, apresento o nosso convidado de hoje para nos brindar com a leitura de 2 textos muito importantes para o estudo da lírica. O professor Dr. Samuel Carlos de Mello é doutor em letras pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura Brasileira da Universidade de São Paulo, possui graduação em letras e mestrado em letras, área de estudos literários, ambos pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas. Atualmente é professor adjunto da Universidade Estadual de Goiás, atuando no curso de licenciatura em letras, campus Oeste, Unidade de Iporá, e no mestrado em Língua, Literatura e Interculturalidade, o POSLI, onde também exerce a função de coordenador. É pesquisador dos grupos de pesquisa CNPq, Ícaro, Estudos de Narrativas e Poéticas Modernas e Contemporâneas. Tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas: poema narrativo, poesia brasileira, história da literatura e ensino de literatura. A todos tenham uma boa leitura e, no final, abriremos para questionamentos ou apontamentos do público presente. Professor Dr. Samuel, tens a palavra. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, Zé Elias. Estou muito feliz aqui em rever nossos alunos, alunas, né? Também conhecer alguns que eu ainda não tive o prazer, né, de estar junto, de participar de alguma atividade. Então, muito obrigado. Também parabenizar pelo projeto, né? Um projeto muito, muito interessante, muito legal, assim. E eu fiquei muito feliz pelo convite. Agradecer também nossos amigos, né? O professor Luciano de Tocantins está aqui. Eu acho que tem uns alunos de lá também que estão aqui presentes. Estou muito feliz com a audiência, né? Digamos assim. E para quem trabalha com poesia, a gente é sempre muito carente, né, de audiência, né? Infelizmente, a própria natureza do nosso objeto de trabalho a gente acaba encontrando as mesmas pessoas, né? Então é muito bom estar junto com vocês aqui e tentar ajudá-los, né? E, enfim, contribuir com alguma coisa no projeto, né? Bom, quando o Zé Elias me fez o convite, né, e me disse que a gente tem que trabalhar, teria que trabalhar, né, dentro de 1 hora, eu fiquei assim muito preocupado, né, e muito ansioso, porque de fato são discussões muito profundas, né? A discussão sobre a poesia moderna, ela envolve uma série de variáveis, né, para além da estética, né, históricas, sociais, né, e esses textos, né, para quem teve a oportunidade de ler, tratam, né, bastante disso, discutem bastante isso, né. Então, o que eu propus hoje? Eu proponho fazer algo assim, tentei ser o máximo objetivo possível, né, para tentar trabalhar os 2 textos, né, pelo menos os tópicos que eu entendo que são essenciais para a gente refletir. E também, né, como o Zé Elias ressaltou, né, a gente sempre tem muita preocupação em qualquer discussão teórica de não perder de vista o nosso objeto, que é a poesia, né, e é o poema. Então, eu trouxe aqui alguns poemas que eu espero que a gente, após a minha apresentação sobre os textos, a gente consiga conversar sobre eles, né, e aí vocês fiquem livres para dialogar, para me interromper, para, enfim, para contribuir também, né, com a fala, né. Então, eu vou tentar fazer, a dinâmica da minha fala vai ser essa, né, tentar fazer um panorama do que os 2 textos tratam, né, de forma bastante objetiva, e daí partir para os poemas, para a gente ler os poemas e tentar, né, dialogar e tentar enxergar, né, materializar a reflexão feita tanto pelo Friedrich quanto pelo Berardinelli. Eu vou colocar aqui na tela, Zé Elias, uns slides que eu fiz, porque meus alunos se conhecem que eu começo a falar e não paro, né? Então é bom ter alguma coisa como referência, para que eu não me perca, né, no meu objetivo de contemplar essa minha dinâmica proposta hoje. Então, eu coloquei, né, como título, né, Estruturas e Vozes da Poesia Moderna, né, entre Friedrich e Berardinelli. O Friedrich, como vocês sabem, é um teórico muito importante, muito influente, né, alemão, e o Berardinelli é um teórico estudioso da poesia italiano, mais recente, né, que o Friedrich, mas que nesses 2 textos nós encontramos, especialmente a partir da provocação do Berardinelli, uma reflexão sobre aquilo que nos interessa hoje, que é pensar
os modos, né, da poesia moderna. Eu queria antes, assim, de fato entrar no texto, problematizar alguns pontos, 2 pontos, né, basicamente, que eu entendo que são necessários e que vão aparecer depois na reflexão, especialmente no Berardinelli. Primeiro, a ideia de lírica. Né? Quando eu entrei na UEG, eu lembro que eu ficava muito incomodado, porque todas as disciplinas ligadas à poesia, elas são chamadas de alguma coisa da lírica, né? E os Elias sabem, os alunos sabem que a minha formação, no meu trabalho com poesia, desde a iniciação científica, né? Eu trabalho com poemas, né? Basicamente do século XIX e no doutorado, especialmente com poemas e poetas do século XVIII. E o que isso implica? Implica que a utilização do termo lírica está ligada, está relacionada a um conceito basicamente formulado a partir do século XIX. Então, a partir do século XIX, a ideia da poesia lírica passa a ser também uma ideia geral sobre poesia. Então, a lírica vira uma espécie de sinônimo de toda a poesia. Entretanto, isso gera um problema. Por quê? Porque a poesia lírica, na prática, ela é um subgênero da poesia. Então, quando a gente fala da lírica, nós acabamos excluindo outros tipos de poemas e de formas poéticas que existiram e que existem, né? E que nem sempre as características da poesia lírica contemplam. Um exemplo disso, que é o que eu trabalhei minha vida toda, né? É o poema narrativo. Desde a iniciação científica, eu trabalho com poemas narrativos, portanto, poemas que contam uma história, né? E se nós formos observar, no geral, o que se compreende por poesia lírica é a poesia ligada à individualidade, ao eu, né? Especialmente ao eu na sua expressão da subjetividade. E isso não abarca, né, alguns tipos de poesia, como é o caso do poema narrativo. Nós vamos pensar, por exemplo, a epopeia, é o contrário, né? O poema épico, ele, na verdade, ele é uma formulação, né, uma elaboração poética que tem como força exatamente a coletividade. Então, quando nós vamos pensar, por exemplo, os Lusíadas, né? Vamos pensar o herói, a ideia de herói, o Vasco da Gama, que é o herói dos Lusíadas, né? Enfim, ele compõe, né, essa figura do herói, esse elemento herói. Ele, na verdade, em todo momento, ele é elaborado como uma manifestação de uma coletividade. O Vasco da Gama é uma representação dos valores de uma sociedade, no caso, Portugal. Então, aquele que lia os Lusíadas na época, no século XVI, ele via no Vasco da Gama, nas ações do Vasco da Gama, não realizações de um indivíduo virtuoso, mas a realização de uma nação virtuosa. Então, a força, a coragem, enfim, tudo aquilo que envolve o herói, para o indivíduo, para a recepção daquela época, era uma representação da coletividade. Então, nesse sentido, falar de lírica para Lusíadas na verdade, um problema, né? Então, quando a gente pensa em lírica, nós estamos pensando em um conceito basicamente formulado, né, a partir do século XIX, especialmente pelos românticos, né, que acabaram, né, nessa dialética da disputa das narrativas, da teóricas, históricas, acabaram tendo uma influência até hoje, né, no modo como nós olhamos a literatura e pensamos a crítica à história da literatura. Então, a palavra lírica, nesse sentido, ela tem que ser pensada, problematizada como uma representação do século XIX, especialmente da poesia moderna, né, que é o que nós vamos entrar hoje. E daí nós entramos no outro termo, né, a ideia de moderno. Então, o que o Friedrich e o Berardinelli estão discutindo, basicamente, é a poesia produzida a partir da segunda metade do século XIX. Então, veja que são coisas... Antes de entrar no texto, a gente tem que fazer uma série de disclaimers, né, para que a gente entenda o modo como... Até mesmo para compreender as problematizações que eles fazem nos seus textos. Então, eles estão falando, portanto, da segunda metade do século XIX. Por que isso é importante? Porque o século XIX, né, ele é um momento muito importante, né, porque ele é o século que vai desenvolver tudo aquilo que foi as consequências do que ocorreu na virada do século XIX, com a ruptura
proposta, imposta, né, pela Revolução Francesa. Então, a partir da Revolução Francesa, né, evidentemente, a Revolução Francesa é um produto de uma série de transformações, de construções do século XVIII, especialmente a partir dos ideais iluministas, né? Então, a partir da Revolução Francesa, há uma ruptura no Ocidente, especialmente na Europa, né, que provoca e desencadeia uma série de transformações sociais e, consequentemente, culturais, né? Então, até o século XVIII, o que nós tínhamos ainda era o que se chamava de antigo regime, né? Então, uma estrutura, na Europa, evidentemente, uma estrutura social calcada em valores sanguíneos, né? De uma hierarquia sanguínea. Então, essa ideia, essa estrutura de monarcas, né? De aristocracia, de aristocratas que fundamentavam, né, a estrutura social daquele período. A partir da Revolução Francesa, há uma ruptura profunda com isso, né? Quais são as consequências? As consequências são um aprofundamento, né, uma radicalização da ideia de individualidade. Então, isso é importante, né, porque, por exemplo, nós não podemos olhar a produção cultural anterior ao século XIX e falar, sem nenhum problema, de expressão, né? Porque a ideia, o conceito de expressão é produto da individualidade que se consolida, que se elabora, se consolida a partir do final do século XVIII para o XIX. A gente também tem que tomar cuidado, né, para olhar a poesia, a literatura produzida antes disso, quando falar de originalidade, né? Esse conceito de originalidade é um produto dessa virada, né? Então, aquilo que para nós hoje é um valor óbvio, né? Todo mundo tem que fazer algo novo, né? Embora a gente saiba que não funciona bem assim. Essa é uma ideia que surge aí basicamente com os românticos, né? Então, a ideia do eu, né, enquanto indivíduo, enquanto valores do indivíduo, consequentemente, a originalidade atrelada à produção artística como consequência desse indivíduo, né, que se propõe colocar a sua marca, a sua subjetividade. Há um outro problema também, que é a ideia de autoria, né? Aquilo que a gente entende como autoria, a obra como minha, como produto, né? Samuel escreveu um livro, o livro é dele, também é um produto basicamente do virado do século XVIII para XIX. Então, tudo isso, de certa forma, está ligado nessa espécie de radicalização ou de construção mesmo de uma ideia de individualidade que se dá nessa virada, né? Então, nós saímos de uma estrutura social que, bem ou mal, estava assentada numa lógica mais coletiva, né? Alguns autores vão chamar de corpo místico, porque é a ideia do rei, do clero e do povo, né? Então, há uma estrutura bastante rígida, fixa, né? Não há movimentações muito claras, né, ou possíveis, né? Nós passamos por essa ideia de um indivíduo, né? Então, o próprio lema, né, da Revolução, liberdade, igualdade e fraternidade, carrega essa ideia de que, a partir desse momento, em tese, né, todo indivíduo, com o seu trabalho, com a sua força, né, com o seu suor, ele pode atuar e ascender socialmente, né? A gente sabe que isso não aconteceu, mas era um produto desse processo da Revolução Francesa, né? Então, esse é o contexto histórico-social, né, importante para nós entendermos essa passagem, né? Por quê? Porque tudo isso vai produzir efeitos na cultura, obviamente, né? Então, ao longo do século XIX, isso vai sendo desenvolvido, especialmente a partir também do desenvolvimento das revoluções industriais. Com a Revolução Industrial, nós temos também, como consequência, a urbanização. Então, toda aquela estrutura social ainda calcada muito no modo medieval, né, de organização do campo, né, ela passa, ao longo do século XIX, nessa migração para as cidades, né? E daí, também, a radicalização dos processos produtivos, do capitalismo, né? Então, o indivíduo, de fato, surge, mas agora ele é envolto nesses processos de exploração do trabalho, né, que propõe o capitalismo. E daí, né, como consequência, os problemas sociais e também, né, a alienação, a solidão, o estranhamento, né? Então, se a gente for ler lá, por exemplo, o Germinal, né, fugiu o nome do autor do Germinal, nós vamos ver exatamente esse processo, né? Ele vai tratar, né, enfim, dessas contradições, né? Especialmente na França, dos processos ligados ao trabalho. Então, ao longo do século XIX, há esse desenvolvimento, né? E isso tem consequências na vida do indivíduo, né? Como eu disse, a alienação,
a solidão e o estranhamento. Como consequência disso, há também uma espécie de crise da linguagem, né? Porque como dizer e como expressar aquele mundo, né? Aquele mundo fragmentado pelo trabalho, pela exploração do trabalho, né? O Otávio Paz, num texto bastante conhecido chamado Signos de Rotação, ele faz uma análise muito interessante sobre esse processo, né? Porque ele vai dizer o seguinte: a igreja, né, a fé da cristã, né, a fé católica, né, que tinha como símbolo a igreja, é substituída pela fábrica. A fábrica se torna um templo, né? O João Adolfo Hansen, num texto também bastante conhecido sobre o poema épico, ele vai dizer: nesse período, Deus é substituído pelo dinheiro, né? Ou Deus é substituído por Mamon. Então, as consequências disso sociais é exatamente essa fragmentação do indivíduo, porque há uma perda de determinada totalidade da realidade que existia, que era sustentada, né, nos moldes do antigo regime a partir dessa estrutura fixa, né? Então, os indivíduos, e a Otávio Paz fala isso, passam a procurar tatear os lugares desse novo mundo, né, e não encontram. E essa metáfora da fábrica é interessante, porque as fábricas, elas não, ao contrário dos templos, das igrejas, né, que persistem por 1000 anos, né, que 500, 1000, 2000 anos existem igrejas, né, as fábricas, elas são desmontáveis, né, elas persistem e continuam existindo na medida em que elas produzem. Então, a partir do momento que elas param de produzir, elas podem ser destruídas, né. Então, a igreja não, a igreja fica lá como um símbolo de uma totalidade, de uma fé, né, então móvel, parado, e as fábricas têm essa representação, né, enfim, ligadas à produção dos objetos. Então vocês percebem que é uma mudança profunda no modo como a realidade, o indivíduo encara a realidade, e a realidade permite a existência do indivíduo, né? Então ele passa agora a estar depender, né, da lógica do capitalismo, né? E as consequências são essas, né? O eu, enfim, a impossibilidade de pensar sobre si, pensar sobre o real, né? E o mundo estranho. E daí a linguagem, né, passa a ser também, né, incapaz, ou passa-se a pensar, né, ao modo como a linguagem, há uma dificuldade dessa linguagem captar, né, essa realidade. Então daí essa coisa de perder determinada fé na comunicação, né, e a angústia, portanto, de formas novas de expressão que deem conta dessa nova realidade. Então, enfim, as vanguardas europeias são movimentos muito interessantes para entender isso, né? O modo como há uma angústia por tentar captar essa realidade, né? Nesse período, né, Nietzsche, né, tem um impacto profundo na cultura europeia, né, enfim, especialmente sobre essa ideia da morte de Deus, né, que está ligada ao dinheiro, né, substituindo a essa ideia de Deus. Deixar claro que aqui não estou falando como uma defesa de Deus, da religião, nós estamos falando de símbolos, né, símbolos e o impacto desses símbolos para a estrutura da sociedade. Freud, né, com a discussão sobre o inconsciente, que também provoca uma transformação profunda, né, no modo como nós pensamos o indivíduo, né. De repente nós temos 3, pelo menos, né, elementos que compõem a nossa psique. E por fim Marx, né. Marx, quando vai pensar exatamente os processos produtivos, né, enfim, o impacto disso para a sociedade. Tudo isso impactando, né, o modo como se vê, ou se pensa o real. E eu já mencionei as vanguardas artísticas, né, como o simbolismo, o dadaísmo, o surrealismo, passam a discutir, a problematizar a arte tradicional, que não dava conta mais dessa realidade, né, não é possível pensar essa realidade. Por exemplo, é no século XIX em que se sacramenta a morte da epopeia, né, porque a epopeia perde sentido, né, aquele mundo, né, o antigo regime em que o herói representa o rei, o Estado, né, perdem o sentido e então a epopeia vai dando lugar ao romance, né? O romance moderno surge como uma representação do indivíduo, do burguês, né? Então esse é um processo interessante. E a própria harmonia clássica, né? Essa coisa fixa, um mundo fragmentado de pessoas que não se conhecem, que trabalham, que não se percebem, né? Como é possível a harmonia clássica, as ideias apoéticas, as normas fixas, a rigidez das normas, dar conta de uma realidade que está totalmente fragmentada, né? Então, essa é uma pequena introdução, assim, que é importante para aquilo que vai ser discutido depois pelos autores, né?
Então, daí nós chegamos no primeiro texto que nós vamos conversar hoje, que é a estrutura da lírica moderna do Friedrich. Né? Esse texto é um texto muito conhecido, é um clássico assim, do pensamento sobre a poesia moderna, como o próprio José Elias já disse, né, e até no post do Instagram, é um texto que aparece, some, reaparece em diversos momentos de concursos, de provas para mestrado, doutorado, né? Eu lembro que eu acho que, pelo menos no mestrado, nas provas que eu fiz para entrar no mestrado, acho que de 4, 3 eu tinha esse texto como referência, é um texto bastante importante, né? Então, no geral, o Friedrich vai observar, né, esse é um texto do 1957, se não me engano, né? Ele vai olhar para a poesia produzida na segunda metade do século XIX, especialmente em cima de 3 poetas, né? Poetas franceses, Baudelaire, o Rimbaud e o Mallarmé. Então, o Friedrich se dedica nesse livro a longos ensaios, né, para tentar discutir a poesia desses 3 poetas e também de outros, mas especialmente desses, né? E tentar identificar uma espécie de estrutura única, né, que perpassa todos eles e que poderia ser a estrutura, a essência da poesia moderna produzida da segunda metade do século XIX para o século XX, né? Então ele passa a analisar esses autores, né? Para quem lê o livro, ele vai analisando esses autores, tentando identificar, né, recorrências, né? E demonstrando como elas estão ligadas ao que ele vai chamar de uma espécie de crise de subjetividade, que aí está ligada que eu acabei de falar, né? Estaria ligada aos processos e a processos históricos, né, e sociais que impedem, né, o que impediriam o indivíduo de entender a si mesmo, né, e de enxergar também, abarcar totalmente a realidade. Então ele vai chamar isso de uma espécie de, e vai entender isso como uma espécie de descontinuidade radical com aquilo que propunha a tradição clássica e o romantismo, né? Então, esse é um ponto importante, né? Porque a gente geralmente liga o século XIX, a poesia, ao século do romantismo, né? Mas aqui o que o Friedrich identifica, né, com esses poetas é que o romantismo, a partir da segunda metade do século XIX, vai dando lugar a essa nova perspectiva, né? Na Europa e na França, especialmente a partir do simbolismo, né, que vai modificar essa ordem, esse modo de pensar o real, né, e a produção poética. Então, há um rompimento com a tradição clássica e romântica, inaugurando o que ele vai chamar de uma estética de fragmentação. Então, aquilo que era um sintoma, né, da sociedade daquele período, ele vai observar que isso se materializa como uma poética, uma estética, mesmo nos textos. Então, a fragmentação do indivíduo, né, que passa a não pensar mais, não consegue mais se expressar como um eu apenas, mas a partir de diversas formas e elementos e referências, né? Uma espécie de hermetismo, né, que também está ligado ao que ele vai chamar de dissonância, que é esse poema que não se entrega facilmente ao leitor, esse poema que deliberadamente se quer difícil de compreensão, né? Então, isso seria uma estética própria desse período, na medida em que o mundo, né, a realidade é difícil de ser compreendida, então o poema também é difícil de ser compreendido, né? Ele não se dá facilmente. Então, essa ideia do hermetismo e, consequentemente, os efeitos do poema são sempre efeitos dissonantes, na medida em que a gente sempre olha para ele, o efeito dele sobre nós é sempre um desconforto, né, uma dificuldade, uma confusão. Então, o poema não nos orienta, na verdade, ele piora, né, em tese, né, pioraria esse sentimento de confusão em relação à realidade. E é o que ele vai chamar de uma espécie de despersonalização, né, esse indivíduo que se esvazia, né, de si, né, a partir dessa realidade confusa e oblíqua que se apresenta. Então, para o Friedrich, basicamente, vocês vão perceber no texto que ele vai analisar cada um dos poetas tendo como referência essas coisas, né? Como cada um deles trabalha essas coisas nos seus poemas, né? Então ele vai destacar, né, que o grande marco dessa poesia moderna é a obra As Flores do Mal, do Charles Baudelaire, né? Então, em 1857, Baudelaire publica esse livro e ele se torna essa referência, né, esse marco dessa poesia agora moderna
que estaria calcada nessa descontinuidade com o clássico, né, com esse rompimento com a tradição clássica e romântica, e que vai, né, tentar abarcar essa realidade difícil, conflituosa, por meio da fragmentação, da dissonância e da despersonalização. Ele também vai destacar o Rimbaud, a importância também do Rimbaud, né, com A Temporada no Inferno, que é uma obra também, um marco, né, desse período, e o Mallarmé com o Lance de Dados. Então, essa tríade, né, de obras formam as grandes referências desse período que ele vai citar lá e vai nos colocar, né, como os pilares, né, desse processo. Então, basicamente, né, foi bem sintético mesmo aqui, né, é isso que nós temos como estrutura para entender o texto do Friedrich, né. Há um rompimento, né, dessa tradição clássica, produto dessa nova sociedade, das transformações históricas sociais ligadas à Revolução Industrial, né, ligada ao trabalho, né, a dificuldade do indivíduo, portanto, de viver nesse mundo urbanizado, né, violento, enfim, desse mundo poluído, desse mundo obscuro, que é produto dessas dinâmicas do capitalismo, né, e ele vai olhar, né, para essas obras, especialmente o Baudelaire, acho mais, ele foca no Baudelaire e depois vai olhando os outros, né, como tentar, né, traçar essa estrutura única da lírica, que para ele seria a essência de toda a poesia moderna, né? Então, é isso que o Friedrich, de forma bastante sintética e grosseira, traz, né? Daí nós chegamos no nosso amigo Afonso Berardinelli. Então, o texto do Afonso Berardinelli, ele é já da segunda metade do século XX, depois há uma reedição, né, que é essa reedição aqui mais recente, em que ele vai retomar essa discussão do Friedrich e vai trazer alguns contrapontos importantes, né, para a nossa reflexão. Basicamente, o que o Berardinelli traz para nós em relação ao Friedrich? Ele vai dizer o seguinte: aquilo que o Friedrich traz, né, discute no seu texto, na verdade, tem que ser entendido com apenas uma tendência das muitas tendências que a modernidade produz e permite. Então, ele vai chamar isso de uma perspectiva monolítica do Friedrich, né? E destacando, por exemplo, a exclusão de um grande poeta, que é um poeta importantíssimo do século XX, que é o Walt Whitman, né? Então, ele vai, por meio disso, ele vai dizer, aquilo que o Friedrich traz é apenas uma das tendências, né? Existem outros poetas que produziram e produzem poemas que não vão dialogar com essa forma fragmentada, despersonalizada, hermética da poesia que se pode ver, né? Embora também com bastante questionável, né? No Baudelaire, por exemplo, mas são poetas que vão trazer, por exemplo, uma fusão que o Friedrich ignora, essa mistura de gêneros, especialmente da prosa com a lírica. Por isso que o livro do Berardinelli se chama Da Poesia à Prosa. Ele vai demonstrar como esses processos acontecem, né, a partir dessa discussão que nós já vimos do Friedrich. Então, para o Berardinelli, a modernidade não é um fenômeno único, mas plural, com raízes que podem ser rastreadas desde o romantismo. Aqui é um outro rompimento do Berardinelli com o Friedrich. Porque ele vai dizer, há uma mudança em relação ao romantismo, mas há raízes no romantismo. Essas raízes não foram deslocadas, né? O Otávio Paz, inclusive, vai fazer isso depois em outro livro, né? Vai demonstrar como isso também se desenvolve, né? No Arco e a Líria, se não me engano, ele vai dizer isso também. Então, o Friedrich tenta dizer que isso é um corte umbilical, né? Mas não é. Segundo o Berardinelli, há ainda, né, elementos que têm que ser considerados que estão presentes ainda no romantismo, né? Inclusive até hoje, a gente pode discutir isso. E que isso vai se desdobrar em múltiplas vozes ao longo do século XX. Então, para o Berardinelli, existem outras vozes, né, que precisam ser consideradas tão importantes como essa que, para ele, é uma só, que o Friedrich tentou estabelecer. O Berardinelli vai criticar o Friedrich porque, embora ele reconheça que essa poesia, o modo como ela se organiza, é produto dessa realidade fragmentada, complexa do século XIX, de certa forma, o Friedrich vai dizer que essa poesia não necessita do mundo. É como se ela se desligasse do mundo, né? É como se essa poesia, portanto, também negasse a própria realidade e a história, embora produto dela. Então, ele vai dizer que isso é uma contradição, né?
E que também o Friedrich, ao tentar traçar essa essência, ele vai a leitura dele de que é uma criação sem sujeito, uma obra sem autores, né? Então ele vai dizer que isso é um problema, né? E é um problema exatamente porque nós vemos e vamos ver poetas em que isso não acontece, né? Pelo contrário, né? Que é o que ele continua no texto, né? Discutindo isso. E para dizer isso, né? O Friedrich vai tomar um ensaio bastante, o Bernardinelli vai se basear num ensaio bastante importante, que, se não me engano, foi escrito 4 anos antes do texto do Friedrich, que é As Três Vozes da Poesia Moderna, do T.S. Eliot. T.S. Eliot é um poeta americano, né? Estadunidense, melhor dizendo, que produz um ensaio em que ele vai apontar para pelo menos 3 vozes dessa poesia que vem sendo produzida desde Baudelaire até a metade do século XX, né? Que ele vai chamar de voz solitária, né? Que seria o poeta consigo mesmo, no caso Baudelaire, que também é algo questionável, a gente vai ver depois um poema aqui em que a gente vai perceber que não é isso que acontece exatamente. A voz social, que seria a poesia engajada, ele vai ligar ao Walt Whitman, né? Que vai trazer isso de forma mais importante. E uma voz dramática, que seria essa poesia que vai flertar enfim, com uma espécie de prosa, mas também uma espécie de dialogia, né? E aí ele cita o Fernando Pessoa com os heterônimos, etc. e tal. Então, o Bernardinelli vai dizer o seguinte: partindo disso, nós temos que pensar a poesia moderna mais do que com a fuga do real, né? Para ele, o que se vê, na verdade, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é o oposto disso, né? Uma forma poética, eu cito ele, que se esforça cada vez mais para se organizar e dominar esteticamente os seus materiais. Então, para o Bernardinelli, o que se vê na maioria, na verdade, é o poeta angustiado por tentar dominar a linguagem e abarcar a realidade. Então, isso é exatamente o oposto do que o Friedrich propunha, né? Que é essa coisa do esvaziamento e da negação da realidade, né? Então, para o Bernardinelli, o que o Friedrich entende como essência estrutural dessa poesia moderna, na verdade, é apenas de um dos seus momentos e talvez o menos duradouro dele, né? Isso é comprovável, né, do ponto de vista do que nós temos na produção do século XX. Segundo o Bernardinelli, um dos principais problemas do Friedrich é também tentar ignorar essa atração, né, da poesia pela prosa, que é algo que nós vamos ver, por exemplo, no Manuel Bandeira, no Drummond, né? Esse coloquial, esse prosaico, né, em que eles abarcam na sua prosa. Então, portanto, para o Bernardinelli, o que nós temos que pensar são essas muitas vozes como essa espécie de atração e de utilização de diversos modelos, né, que ele vai chamar de impuros e muitas vezes contraditórios. Por exemplo, né, já que eu lembrei do Manuel Bandeira, o Manuel Bandeira é um poeta extremamente habilidoso, né, e conhecedor da poesia clássica. Então, embora ele construa uma poesia muito fortemente calcada no verso livre, ele é também, em muitos poemas, ele se utiliza exatamente da estrutura clássica, e é exatamente desse modo de utilização do clássico que nós enxergamos a sua modernidade, digamos assim. Então, é esse uso contraditório e livre das regras que, na verdade, produz a modernidade dele, no caso do Bandeira, né? O caso, por exemplo, do João Cabral de Melo Neto, também é um caso muito importante, né, nesse sentido de domínio, né, das regras, das normas, né? Segundo o Bernardinelli, muitos poetas mantêm uma relação mais aberta e livre com as formas poéticas tradicionais e com os clássicos da própria língua, que eu acabei de falar. Não para criar ou restaurar o classicismo, mas para repor ele em outro lugar, para remodelar ele, nessa angústia de tentar compreender e abarcar a realidade, né? Que é o que ele aponta como uma contradição no Hugo Friedrich, né? Então, essa necessidade de comunicação, de comunicar e compreender essa realidade, esses poetas acabam se utilizando de diversos materiais e elementos estéticos, exatamente por entenderem a dificuldade de compreender esse novo mundo, né? Dessa nova realidade que se impôs, especialmente a partir da segunda metade do século XIX. E daí, o que eu trago para vocês, o que eu quero trazer agora, né,
Bom, como eu disse, eu tentei ser o mais objetivo possível. O que eu quero trazer para vocês agora, nessa segunda parte, né, é tentar ler alguns poemas e refletir com vocês como esses processos podem ser vistos, né, e analisados por nós a partir do que nós vimos até agora, né. Eu vou colocar aqui na tela um poema que talvez seja um dos mais importantes e significativos, né, desse período, que é o poema O Albatroz, do Baudelaire. Aqui eu trago ele com a tradução, né, do francês feita pelo Ivan Teixeira. Eu vou ler com vocês e aí eu vou tentar trazer pontuar alguns elementos. Eu gostaria de ouvir vocês, né, para ver o que vocês acham e tal, e como vocês compreendem, né. O Albatroz. Às vezes, por prazer, os homens da equipagem pegam o albatroz, imensa ave dos mares, que acompanha indolente parceiro de viagem, o navio a singrar por glaucos patamares. Tão logo o estendem sobre as tábuas do convés, o monarca do azul, canhestro e envergonhado, deixa pender, qual par de remos junto aos pés, as asas em que fugem um branco imaculado. Antes tão belo, como é feio na desgraça, esse viajante agora flácido e acanhado, um, com o cachimbo, lhe enche o bico de fumaça, o outro, a cochear, imita o enfermo outrora alado. O poeta se compara ao príncipe da altura, que enfrenta os vendavais e ri da seta no ar. Exilado no chão, e em meio à turba obscura, as asas do gigante impedem de andar. Então, um texto de As Flores do Mal, né, do nosso já conhecido Charles Baudelaire. Então, aqui, esse poema, ele está, por incrível que pareça, ele é compreendido como um soneto, né, um soneto no estilo inglês, né, que há algumas modificações, especialmente no número de versos, na estrutura, mas ele pode ser compreendido como uma variação, né, do soneto. Percebam que, assim, do ponto de vista da linguagem, né, há aqui uma estrutura fixa, né, rígida, inclusive considerando as rimas, né? Então, nós temos aqui equipagem, mares, viagens, patamares. Então, A, B, A, B. Convés, envergonhado, pés imaculados. A, B, A, B. Desgraça, acanhado, fumaça, alada. A, B, A, B. Altura, A, escura, dark. Então, veja que há uma estrutura rígida, fixa aqui, né, de rimas. É assim como a métrica, né? Então, a gente vai ver também uma métrica rígida. Se eu não me engano, se eu não estou lembrando, de 10 sílabas, 10 ou 12 sílabas. Eu confesso que eu esqueci de fazer a expansão dessa tradução, né? Mas há aqui uma estrutura rígida. Então, o poeta aqui de cara já se utiliza de uma forma clássica, né? De um poema estruturado de forma clássica. O albatroz, eu acho que todos vocês sabem o que é, né? Tem alguém que não sabe o que é o albatroz? O albatroz é uma ave, né? Uma ave dos mares, né? Uma ave grande, bonita e bela, né? Então, olha só, o albatroz aqui surge como essa figura, com esse símbolo, que, como nós vimos na última estrofe, vai ser utilizado como metáfora para o poeta. Então, aqui nós temos, evidentemente, aquilo que se convencionou chamar de metapoesia, na medida em que esse símbolo tem que ser compreendido agora como o lugar do poeta, mas também como o modo como o poeta produz e escreve, né, o texto. Então, aqui de cara, nós temos essa figura, né? Vamos olhar estrofe por estrofe e tentar entender o que está acontecendo aqui, né? É um texto com uma linguagem que não é tão acessível, né, rebuscada, né, em alguns momentos, especialmente para o final do século XIX, né, mas que a gente, fazendo tentando, né, compreender como ela está organizada e funciona, a gente vai conseguir ver algumas coisas que podem se relacionar com o que nós lemos até agora. Às vezes, por prazer, os homens da equipagem, aqui ele está falando dos homens que trabalham no navio, isso não é menos importante, porque aqui nós estamos diante do mar, da natureza e dos homens trabalhando. Então, o trabalho aqui não pode ser desconsiderado, né? E o espaço do trabalho, que é o espaço do navio, certo? Então, essa imagem ela não é por acaso, né? Há aqui uma simbologia importante para compreender o que o poema está querendo dizer.
Pegam um albatroz, imensa ave dos ares. Então, esses homens, por algum motivo, que o albatroz ele voa, costuma voar junto do navio, né? Então, esses homens trabalhando, né, os homens da equipagem, dos equipamentos, que trabalham no barco, com as cordas, com as velas, com os remos, eles, por algum motivo, pegam para caçoar esse albatroz e colocam lá. Então, eles tiram do ar e colocam no navio. Então, aqui há um movimento importante também. Ave, natureza, céu, barco, trabalho, homens, né? Então, já daqui nós já podemos imaginar que há aqui uma reflexão, uma transposição de algo do alto para o baixo. Que acompanha indolente parceiro de viagem, né? Por isso, o navio a singrar. Singrar é navegar, andar, né? Por glaucos patamares. Glauco, a palavra glauco, pode ser utilizada tanto para se referir à cor, uma cor, o azul esverdeado, né? Que é o azul do mar, né? Mas também Glauco é uma referência à mitologia grega, né? O Glauco seria um dos filhos dos deuses dos mares. Então, por singrar os glaucos patamares. É uma imagem muito bonita, muito típica do simbolismo, né? Essa coisa da cor e da referência, né? Histórica. Então, glaucos patamares. Então, por algum motivo, eles pegam esse albatroz que está voando junto com eles. Então, logo estendem sobre as tábuas do convés, então o albatroz é colocado estendido, né? Dá para a gente imaginar, né? Abrindo as asas dele, é forçado, né? A ficar no convés. O monarca do azul, aqui é muito interessante. Quem é o monarca do azul? O monarca do azul é o albatroz, porque ele é o rei, né? É o príncipe, é a ave que domina os ares, né? O azul do céu. Canhestro e envergonhado. O canhestro é alguém que está encolhido, né? Esquisito e envergonhado. Então, aquele que é o rei, o monarca do céu, no chão, no convés, ele está envergonhado, né? Está sendo humilhado. Deixa pender qual par de remos junto aos pés, as asas em que fuge um branco imaculado. Então, as asas dele, que são responsáveis por ele ser o monarca dos ares, porque ele voa longe, ele domina o céu, são asas longas, no chão são, na verdade, atrapalham ele. As asas no chão tornam ele ridículo. Então, aquilo que torna ele rei, bonito, lindo no céu, no chão é ridículo, atrapalha, ele não consegue caminhar, né? Antes de tão belo, como é feio em desgraça. Antes do céu bonito, no chão é feio, desgraçado, ridículo. Esse viajante, agora flácido e acanhado, veja como há uma corrosão, né, da imagem do albatroz enquanto beleza, né? Flácido e acanhado. Então, as asas que eram bonitas agora são sinônimo da sua flacidez, da sua vergonha. Um trabalhador, com cachimbo, lhe enche o bico de fumaça. Outro, a coxear, imita o enfermo outrora lado. Então, um pega o cachimbo e joga fumaça no bico dele, caçoando, né, humilhando o albatroz. O outro homem, um homem que manca, né, coxear é mancar, imita o andar do albatroz no chão. Isso é muito interessante, né, porque ao mesmo tempo que é ridículo, né, o albatroz que é bonito voando é feio andando, também há aqui uma espécie de paralelismo entre o trabalhador manco, né? Então, o albatroz agora é igual. O monarca, né, é igual, é ridículo, igual seria, segundo o poema, ao o marinheiro que é coxo, né? O enfermo, é doente. Percebam como as imagens elas estão sendo produzidas para corroer, né, a imagem bonita lá do início, né, do albatroz. O poeta, aí vem a última estrofe, né? O poeta se compara ao príncipe da altura, que enfrenta os vendavais e ri da seta no ar. Quer dizer, o albatroz no ar, ele enfrenta o vento, ele rompe o vento, e inclusive no ar ele ri, né, da seta, que a seta pode ser entendida como uma imagem do próprio barco que ele deixa no mar, né? Essa coisa da água passando e formando essa ideia, esse risco, né, da seta. Então, no ar, né, ele enfrenta o vento e ri dos que estão tendo problemas, né, com o tempo embaixo, trabalhando para o barco não virar, né? Então, no ar, o poeta é como esse albatroz, né? Mas que, exilado no chão, em meio à turba obscura, turba é esse grupo, né, que fica em volta dele, né? Turba obscura, fica caçoando dele, ridicularizando dele. As asas de gigante impedem-no de andar. Então, aqui no texto do Baudelaire,
o poeta seria esse albatroz que é retirado do céu e colocado na terra. E ao ser colocado na terra, ele é humilhado exatamente por aquilo que o fazia no céu ser grandioso, ser poderoso, ser forte, né? Ser respeitado, ser admirado, né? Então, sai, né, o príncipe dos ares, o albatroz, e no chão, na terra, ele é essa ave patética, exatamente porque há um deslocamento, né, desse sujeito, né, do seu ambiente. Então, o poeta, nesse sentido, seria esse albatroz deslocado, né, nesse lugar. E vejam, como eu disse, não é qualquer lugar. É o lugar, o espaço, o chão de um barco, né? É o lugar, portanto, do trabalho, desse real, desse mundo, né? Do modo como nós vimos até agora, né? Então, nesse mundo, o poeta é esse ser ridículo, é esse ser humilhado, esse ser, enfim, manco, canhestro, né? Então, no céu, as asas favorecem o voo do albatroz, mas as mesmas asas, né? A gente pode pensar que as asas, por diversos prismas, né? Por vários meios, né? Então, as asas como a imaginação, né? As asas como a criação, né? A asa também como símbolo, a própria ideia da caneta de pena, né? As asas, portanto, como o poético, a criação, a poesia, né? Então, as asas que no céu, né, fazem do poeta esse ser que entende, percebe as frestas, né, da realidade, os nuances do real, né, as tensões da realidade, essas asas no chão, né, desse mundo, né, estandartizado pelo capital, né, são ridículas, atrapalham, né, humilham. E daí a gente entra num conceito, a gente pode entrar num conceito muito interessante, que não foi cunhado por nenhum desses autores, né, mas que serve para complementar essa ideia da poesia moderna, né, que é a ideia do flaneur. Né? Flaneur é um termo francês que foi utilizado pelo escritor Walter Benjamin, que acho que vocês já conheceram, leram, né? Muito famoso por, dentre outros textos, Narrador, né? Obra de arte na era da reprodutividade técnica, são textos muito famosos do início do século XX. E o Walter Benjamin se debruça, né? Também pelo Baudelaire, para o Baudelaire, e vai analisar o Baudelaire a partir dessa ideia do flaneur. O que é o flaneur? Em francês, né? O Luciano que está aí conhece melhor o francês, me perdoe, me corrija, Luciano. O flaneur seria flanier seria caminhar, né? Andar. E o flaneiro é o caminhante, mas aqui no sentido de vadiagem, do vagabundo que anda, né? Pela cidade, né? E anda errante, né? É o observador da cidade. Então, o Walter Benjamin vai utilizar, né, esse conceito esse conceito para entender a poesia do Baudelaire. Em que medida, né? Dizendo que é o seguinte, que o flaneiro seria esse indivíduo, né, que anda pela cidade e frui a cidade, degusta a cidade, olha os prédios, as pessoas, né, os sentimentos, o confronto. Então ele vive a cidade de forma intensa, ele sente a cidade. E isso é muito interessante, por quê? Porque para o capitalismo, esse flaneiro é alguém improdutivo, né? É alguém inútil, né? É alguém o vagabundo que não produz, que não tem utilidade para aquilo que é a estrutura básica do que o capitalismo impõe sobre o indivíduo. Né? E o flaneiro seria esse indivíduo que confronta essa estrutura, na medida em que ele se nega, né, ser esse personagem que anda pela cidade, né, de forma mecânica, né, de ser esse como parafraseando o Adorno, né, ser esse óleo da maquinaria, né, esse ser que, embora indivíduo, né, não está tão esvaziado, ou, utilizando o termo marxista, reificado, né, que ele já não conhece a si mesmo, né, que não se entende, ele é apenas uma peça, né, então ele está coisificado, e portanto a cidade também para ele não é nada, né, então as pessoas, os locais são apenas estruturas, né, desse processo, né, de reificação que ele vive. Para o Benjamin, o flaneiro é aquele que anda sem nenhum compromisso material, e é aquele que caminha pela cidade sem um objetivo, né, de acúmulo material, né, de riqueza.
é aquele que vai fruir, como eu disse, a cidade, por isso que ele aproveita. Então, por isso, ele consegue perceber a cidade, perceber a realidade, os nuances, as pessoas, né? Enquanto, nesse processo moderno, da modernidade, estruturas que nós vimos do século XIX para cá, especialmente, a rua passa a ser apenas um lugar de circulação das mercadorias, inclusive as pessoas, né? Então, as coisas e as pessoas passam a ser um elemento só, né? Está ligado, como eu disse, à reificação, à exploração do trabalho, né? Então, nesse período, a partir desses processos, né, há uma hiperindividualização dos indivíduos. Então, nós perdemos, como eu disse no início, aquele senso de coletividade, né, que existia antes desse processo, né? Esse senso de unidade que aqueles símbolos do antigo regime serviam como referência, como eu disse, a igreja, né, mas também o rei, o castelo, né, são símbolos de um mundo que tem sentido em si, ao contrário da fábrica, né? E ao contrário, portanto, do trabalhador submetido à fábrica, né? Então, aqueles que, assim como o albatroz, não se enquadram nesses processos, eles são o quê? Ridicularizados. Eles são, né, né, para esses seres apenas a vergonha, né, porque eles não produzem. Aí a gente pode pensar em diversas formas disso hoje, né? Como a gente vê, por exemplo, as pessoas, os moradores de rua, né? Nós vemos os bêbados, aqueles que entendemos como loucos, né? São vistos como pessoas improdutivas e ridicularizadas por isso, né? Mas, no fundo, há essa ideia de que todo aquele que não contribui, né, para o capitalismo, para o modo produtivo, né? Ele é alguém que tem que ser ridicularizado, porque ele é inútil. Então perceba que o poema, né, do Baudelaire, ele vai, ao contrário do que o Friedrich entende do próprio Baudelaire, há aqui no Albatroz uma conexão profunda com a história, né? Uma conexão profunda com a preocupação com esse religar da coletividade, né? E também uma preocupação profunda com o próprio poeta, com a própria função do poeta, né? E há uma constatação óbvia, né, de como o poeta, nessa estrutura, é deslocado, né? Vamos pensar, uma outra referência, um poema parecido com esse, é o poema de Sete Faces, né? do Drummond, né? É esse, do Gauche na vida, vai, Carlos, ser Gauche na vida, que também tem essa coisa essa pessoa acanhada, olhando as pessoas, deslocado, né? Que é essa ideia do poeta, mas que há aqui uma profunda conexão, interesse, né? De tentar compreender a realidade, né? De tentar compreender o seu lugar. Eu trouxe aqui também um poema do Camões, do Drummond, em que a gente vai ver também um poema de 1945, em que há também essa preocupação, né, de tentar compreender o real e a classe, né? A Florianausa, acho que todos vocês já leram, acho que vale a pena a gente ler juntos, porém. Preso à minha classe, algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Aqui, novamente, essa ideia do flaneiro também aparece, né? Aquele que caminha pelos espaços. Melangolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Os olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão tento explicar, os muros são surdos. Sob a pele das palavras, as cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas, que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade. 40 anos e nenhum problema resolvido sequer colocado. Nenhuma carta escrita nem recebida. Todos os homens voltam para casa. Estão menos livres, mas levam jornais. E soletram o mundo, sabendo que o perdem. Crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, outros publicados. Crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária de erro, distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal. Os ferozes leiteiros do mal. Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista, porém meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo
e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rios de aço do tráfego, perdão. Uma flor ainda desbotada. Ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios, garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e, lentamente, passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo, o ódio. Então veja que aqui, né, assim como em Baudelaire, há sim alguns elementos que o Friedrich traz, como o estranhamento, a dissonância. O Friedrich vai falar do feio, né, como um elemento estético. Então aqui, tanto aqui quanto lá, a ideia da figura feia do albatroz no chão, aqui a ideia do nojo, da flor, a própria flor desbotada, né? Então esse descompasso, né, essa angústia provocada no indivíduo a partir da sua realidade. Mas há também, no caso do Drummond especialmente, um uso da coloquialidade, né? Do prosaico, dessa linguagem, do caso do verso livre, né? Que se coloca como estética também, né? E ao contrário do caso do Albatroz. Então são poemas desse período que dialogam, sim, né, com essa angústia, com esse estranhamento do indivíduo em relação à realidade, desse indivíduo na cidade, olhando a cidade, pensando a cidade, né? E desse indivíduo, mas também desse indivíduo pensando no seu lugar enquanto social, né? enquanto figura, né? Social, e quanto isso o angustia. E, ao mesmo tempo, esse indivíduo procurando alguma coisa, né? correndo atrás de alguma coisa, do seu lugar, né? Então, são poemas que também modernos, né? Do caso do Drummond, alguns anos, quase um século depois do Baudelaire, mas que representam também, demonstram como o Berardinelli, de fato, tem razão, no sentido que há muitas vozes, né? E, para fechar, eu vou trazer um poema ainda mais recente, para, na verdade, dizer como aquilo que o Friedrich apontou como o elemento da estrutura da lírica moderna, que o Berardinelli diz que é um elemento, ele ainda é possível observar, inclusive na poesia mais recente, né? No caso, um poema do final do século XX, que é um poema de um poeta goiano, chamado Pio Vargas. O Pio Vargas, para quem já me conhece, sabe que é um poeta que eu pesquiso há alguns anos, um poeta nascido aqui em Iporá, né, onde eu moro, mas que é um poeta muito famoso assim, em Goiás, especialmente porque ele, além de poeta, ele era um agitador cultural, né? Ele era um flaner de Goiânia, né? Ele andava por Goiânia, né? E que morreu muito cedo, né? Teve uma overdose de cocaína, foi uma morte muito trágica, assim, que inclusive, né? Que talvez tenha prejudicado o Pio Vargas, exatamente a comparação que fazem até hoje dele com Rimbaud, que é esse poeta lá dos 3 poetas que nós vimos aqui, né? Mas o Pio Vargas, ele é muito importante, né? Mas, ao mesmo tempo, muito pouco lido. Uma das questões mais dramáticas assim, do Pio Vargas é que a Biblioteca de Goiânia, a Biblioteca de Goiânia tem o nome dele, né? Biblioteca Pio Vargas. Né? Mas, por um tempo, não tinha livros do Pio Vargas na biblioteca. Virou uma piada, né? Então, ele é um poeta, nesse contexto, né? Muito interessante, e que eu venho pesquisando exatamente para pensar como há uma persistência de alguns elementos da modernidade, né, e de algumas coisas que o próprio Friedrich viu, né, no período. O Pio Vargas ele se tornou, né, referenciado, especialmente a partir do comentário do Paulo Leminski. O Leminski leu o Pio Vargas e classificou ele como um dos grandes poetas da sua geração, inclusive pela sua capacidade de dialogar com a modernidade. Então, há aqui algumas referências importantes. Esse poema ele está num livro chamado Anatomia do Gesto. É o segundo livro do Pio Vargas, né? E é o segundo livro. Pio Vargas ele tem 3 livros publicados em vida, né? E os principais são a Anatomia do Gesto, em vida não, perdão. Tem 3 livros publicados oficialmente, né? E o principal é a Anatomia do Gesto e Os Novelos do Acaso, que é publicado algum tempo depois que ele morreu, né?
Eu vou ler com vocês, esse aqui eu não vou analisar tão profundamente, mas só para vocês entenderem como aqui nós vamos ver algumas coisas que o Friedrich aponta, né? Como hermetismo, enfim, como estranhamento, né? Mas num poeta do final do século XX. O fogo nas vísceras. Pode haver o momento de transportar o súbito fogo, sem haver ruptura de gesto e culpa, flancos do mesmo jogo. O tédio se derrama em todas as direções, e como flagelo é incenso dos sentidos ou fragmentos das opções. Pode haver o súbito fogo em sendo mero silêncio. O tédio é bélico, é ogiva de alvo pêncio. O que pode haver de humano sentimento se não a inquietação? Todo o resto é crochê de desejo, desenhando caminhos na hipótese da emoção. Se o flagrante é uma colisão de evidências, pode haver um momento de transportar o súbito fogo no porão das fugas tensas. O fogo e o tédio são produtos sem mídia, aqui tem um erro, perdão, sem mídia, salvo suas cores pródigas e ingênuas, no painel de dores tíbias. Pode haver um momento de palavras ajustáveis em cada frase. Vem um erro, perdão. O momento de sombras em transparente corpo quase, sem que isto denuncie ruptura de gesto e culpa, extremos da mesma base. Cada um se mata o suficiente para continuar vivo. Cada um possui a dupla opção de jogo e tédio, esses alheios do alívio. Contudo, na dor em seu compêndio, resta saber quem existirá depois do incêndio. Esse é o nosso amigo poeta Pio Vargas, né? Vejam que, ao contrário do que se comumente tenta, né, fazer com a poesia goiana, aqui nós temos um poeta que é difícil, né, se tentar enquadrar em algum tipo de regionalismo, né? Ele é um poeta bastante denso, né? O que eu chamo a atenção aqui para vocês, que de cara acho que vocês já percebem, né? A recorrência do pode haver, pode haver, pode haver, pode haver. Perceba que pode haver é uma estrutura sem sujeito, né? Quem é? Pode haver. Quem? Pode haver onde? Onde está o eu aqui? Então percebo que de cara há aqui um processo de despersonalização, né? Que é o que o Friedrich traz, né? Há também, percebo que é uma construção repleta de dissonâncias, né? De estruturas estranhas. Então, o que é um fragmento de opções, né? O que é uma ogiva de alvo pênsil? Percebo que ele vai juntando termos, expressões que a gente não usa na linguagem comum, para provocar uma dificuldade realmente de leitura, de compreensão, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai percebendo que há aqui também um movimento, né? Uma tentativa do indivíduo de aparecer ou de se encontrar, né? Mas de se encontrar onde? Fora de si. Veja como ele vai utilizando elementos ou associando expressões que nem sempre são que na verdade são estranhas, né? Crochê de desejo, ou seja, o crochê enquanto costura, né? Mas o crochê de sentimento. Então, é o sentimento fora de si, associado a um elemento fora do eu, né? Enfim, e a ideia de transportar algo, né? Transportar o fogo, então, fora de si, né? Mais recentemente, um teórico francês, o Michel Collot, ele passou a discutir exatamente como a poesia contemporânea, né, moderna contemporânea, ela vai estar carregada dessa ideia do indivíduo fora de si, do sujeito lírico que busca a si mesmo, mas nesse movimento para fora, né? Então ele busca se conhecer no transporte de si do outro, que é também, né, ainda há uma conexão com aquilo que o Friedrich apontou lá nos poetas modernos, né, nessa ideia do indivíduo fragmentado, né? Mas aqui, nesse caso, é um indivíduo fragmentado que tenta se encontrar como referência fora de si, fora do eu, né? Então, veja, essa é uma poesia que não dá para ser compreendida buscando literariedade, né? Buscando, enfim, significados transparentes, né? Essa é uma poesia que a gente tem que compreender a partir do próprio estranhamento que ela gera na gente, né? Então,
esse estranhamento está ligado exatamente a essa angústia esse movimento do indivíduo de não reconhecer-se, né? E da angústia de procurar algo fora de si para tentar reconhecer. Esse é um processo muito interessante, né? Mas que, como nós vimos, né, é apenas uma tendência que persiste, né, mas que conviveu com outras tendências na poesia moderna. Bom, é isso. Fico aberto aí para perguntas, questionamentos, reflexões, né? Espero o Zé Elias ter conseguido contemplar aí, de alguma forma isso. Bom, professor Samuel, é um prazer enorme, né, ouvi-lo. Foi muito premente, muito salutar a fala sobre a lírica. E eu gostaria apenas de enfatizar inicialmente que, como a gente tem visto em alguns eventos de letras, né, especialmente da lírica, da poética, algumas salas esvaziadas, mas é com muita alegria que eu digo que, desde o início, estamos com 32 pessoas aqui nessa sala, vendo essa releitura de dois livros tão importantes, né, que fazem parte aí de escolhas de referências para muitos mestrados na área da literatura. Então, isso é gratificante, é importante para nós, e a gente entende que o estudo da lírica tem crescido cada vez mais. Agradeço de antemão a fala e passo a palavra aqui para os colegas que nos acompanharam até agora, para que você tenha algum questionamento, algum apontamento, fiquem à vontade. Podem abrir o microfone e falar, ou colocar aqui no chat que eu passo para o professor. E essa é a segunda parte do nosso evento, do nosso segundo encontro do projeto de ensino. E fica aberto aí, franqueada a palavra a quem queira usar. Todo mundo entendeu? Tá tudo tranquilo? Impossível. Vinícius, e aí, meu querido? Tudo tranquilo? Tudo jóia? Bom te ver. Olá. Júlia, Helena. Que legal. Legal, uma sala cheia aí de mestrandos, mestres pelo pós-livro. Dentro em breve, certamente voltarão para o doutorado. Né? E sobre a presença, antes de passar a palavra para o Vinícius aí, eu vou apenas colocar o meu número aqui no chat, e aí vocês podem, por favor, solicitar a presença, o certificado pelo número, tá ok? Vinícius, por favor. Olá, Samuel, Elias, boa tarde para todo mundo. Uai, gente, muito bom, viu, Samuel? Sempre é um prazer, é muito bom escutar você falando sobre poesia. As aulas do Posli foi maravilhosa, assim. Achei gratificante, assim, participar das suas aulas. Eu falo assim, até uma pena não fazer pesquisa sobre poesia, que você falou que é muito duro, né? Esse é meu questionamento, a dureza da poesia. E sobre a estrutura que você traz da modernidade, o que me pegou um pouco assim para compreender é essa dificuldade da dureza da poesia. Aí o meu questionamento é o seguinte: isso se dá ao quê? Essa dificuldade de acesso, né? A gente fala assim, eu penso assim da subjetividade do poeta. Ao mesmo tempo, Octávio Paz fala sobre essa dificuldade da língua, né? Dá conta de expressar o que o poeta quer dizer, e tem essa questão da subjetividade também, né? Então, meu questionamento é isso, essa dureza da poesia, como lidar com ela? É através de estudo mesmo árduo, que eu vejo isso, essa dimensão, né? Ainda mais da modernidade, você falou dessa complexidade que é de definir uma estrutura. A estrutura da poesia moderna é isso. Mas não é só isso, ela abrange mais coisas. Queria que você falasse um pouco dessa questão do acesso da linguagem, da língua portuguesa, em dar conta de lidar com essa expressão do ser humano e essa dureza da poesia. Oi, Vinícius. Bom te ver, viu?
fiquei muito feliz com a sua defesa, com o seu trabalho, né? Ouvi muitos elogios sobre o seu trabalho, fiquei muito orgulhoso, assim, de ter participado, pelo menos um pouquinho do seu processo aí de escrita, né? De formação, digamos assim. Então, Vinícius, assim, tem vários pontos aí do que você me pergunta, né? Do ponto de vista de acesso à poesia, eu acho que é o problema de acesso à literatura, né? Nós somos um país ainda com muitas desigualdades, né? E essas desigualdades dificultam o acesso à cultura, né? E, consequentemente, o acesso à literatura. E dentre as formas da literatura, a poesia talvez seja que a gente ainda tem menos acesso, né? Ou tem menos... na escola vocês leem pouco, né? Então, de cara, isso já produz uma dificuldade de compreensão do modo como a poesia produz sentidos. Então, é normal, né? Isso não significa que a poesia é difícil, né? Ou que ela é só difícil, ou que ela é inacessível. Isso está muito ligado à nossa pouca intimidade com essa linguagem. Eu falo isso porque, enfim, vocês conhecem a minha história, né? Eu sou filho de trabalhadores, eu tive pouco acesso à leitura também, fui ter acesso basicamente na universidade. Então, eu enfrentei também essa angústia, né, de não compreender, de ter dificuldade, mas, ao mesmo tempo, quando eu tive... A poesia tem muito isso, né? Quando você... nem todo mundo encara, né? Mas quando você encara, meio que fica uma coisa, um vício, né? Porque você começa a entender o modo como os textos se organizam, ver diferentes formas de produção de sentido, da linguagem, você começa a ficar... Né? Então, aí ninguém sai, a piada é essa, ninguém mais sai, né? Demora para entrar e não sai mais. Que é o meu caso, né? Desde os 19 anos trabalhando com poesia. Então, tem essa coisa, né? Que é, na verdade, do contexto nosso histórico-social, né? De que a gente... a dificuldade de acesso à leitura da poesia, de entendimento da poesia, está ligado a todo esse histórico, né? Que é nosso, que é, enfim, de direitos que são negados. Então, eu sempre penso muito nisso, assim. Então, quando a gente vai ensinar poesia na escola, a gente tem que partir também desse entendimento de que não é que o menino ou a menina não gosta, né? É que eles realmente é estranho, é uma linguagem estranha, né? Há uma outra coisa também que, no caso da poesia moderna, essa aparente dificuldade, essa dureza, como a gente viu agora, né? Ela é apenas uma tendência de uma das muitas formas de poesia, né? A gente acabou de ler o Drummond e viu que não é difícil, né? Não é difícil no sentido de acesso à linguagem, né? Então, mas essa dureza tem a ver, no caso, né, desses poetas, tem a ver com a própria dureza da realidade, né? E daí entra o que você citou sobre a linguagem, né? Acho que um dos pontos para nós pensarmos não só poesia, mas também literatura, é aquilo que o Otávio Paz fala, mas o Antônio Compagnon também fala muito bem, né? Que é essa compreensão de que a linguagem a que nós utilizamos no dia a dia para a comunicação, ela é insuficiente para dar conta da profundidade da nossa experiência. Então, quando a gente olha para o real, né, dificilmente a gente consegue encontrar palavras para tudo, né? Eu estou pensando aqui no Wittgenstein, né, que é o filósofo que trata disso, né, que ele vai dizer que os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Então, de repente, vem o poeta, portanto, e parte dessa coisa, né, de que eu preciso... existe algo, está acontecendo algo, né, e eu não tenho linguagem suficiente, né, para dar conta disso. Então, daí ele começa a trabalhar o poema, né? Então, antes de mais nada, né, esse efeito do poema de angústia, a gente não consegue acessar, na verdade, também, de certa forma, está significando, né, a dificuldade de nós entendermos o real. Acho que é isso que o Friedrich fala muito disso, né? Esse hermetismo, na verdade, tem que ser compreendido como um movimento de busca de compreensão do indivíduo no seu lugar, da sua realidade, né? Então, é o poema, né, enfrentando a complexidade, essa dureza da própria realidade. Então, isso é uma coisa... São coisas, né, que a gente tem que ponderar nesse sentido, né? Mas a gente não pode confundir isso com, enfim, como se a poesia fosse algo elitizada, na verdade é o contrário, né? A poesia, o vínculo da poesia com o popular, com o povo, né?
ele enfim, o núcleo, a poesia surge disso, da oralidade, né? Surge enfim, das pessoas falando antes da escrita, né? Então, não é isso, mas acho que são essas variáveis, assim, Vinícius. Não sei se eu contemplei o que você perguntou, né? Mas que nos dizem, nós temos que considerar. Samuel, o nosso colega Luciano aqui, ele faz o seguinte apontamento. Tenho a impressão de que a publicação de poesia hoje é mais intensa que a da prosa. Por outro lado, se você puder comentar algo sobre isso. Eu acho que eu e o Luciano tivemos essa conversa uma vez, né? Eu acho, Luciano, talvez sim, né? A questão que a gente tem que pensar a gente tem que pensar o próprio mercado editorial, né? Quem que está lendo? Produzindo a gente está vendo muita coisa, né? Mas quem que está lendo? Eu tenho essa angústia, assim. Eu publiquei um livro, o Luciano também acabou de publicar um livro, inclusive, né? Eu acho que tem uma questão também que a gente tem que considerar o mercado editorial, né? Desde a década de 80, né? 70, 80, há uma proliferação de editoras independentes, né? Que isso é muito bom, né? Porque isso possibilitou que autores e poetas como o próprio Pio Vargas, poetas que estavam antes no marginal, né? O Chacal, o Francisco Alvim, né? Escritores e poetas que não teriam lugares em editoras grandes surgem, né? Só que é o capitalismo, né? Esse processo de proliferação, fragmentação, inclusive da própria produção, né? Então, hoje a gente tem muita gente produzindo, né? Mas eu tenho a impressão que isso não está refletindo necessariamente em gente lendo. Acho que esse é um paradoxo, talvez, né? Que a gente tem que ponderar. Talvez sim, né? Eu tenho visto realmente muitos poetas. Eu mesmo publiquei, né? Publiquei 2 edições dos meus livros, né? Mas tem muitos poetas surgindo, né? Hoje a minha orientanda Tayane está trabalhando com uma poeta de Roraima, indígena, que chegou na final do Jabuti. Então, essa é a força também, né? De uma editora independente, conseguiu chegar até lá. Então, são essas contradições, assim, né? Que a gente tem que considerar nesse sentido. Nossa colega Júlia Alves, evangelista. Boa tarde, professor José Luiz, Samuel e a todos. Eu vou fazer uma pergunta um pouco besta. E eu queria também saber se você poderia ler um dos seus poemas para a gente. A minha pergunta besta é o seguinte: na produção de poema, assim, porque assim, são muitos poemas, né? São muitos sonetos. E na produção de poema, precisa ter, assim, uma preocupação muito grande em fazer um poema bem feitinho, eu digo, não só em estrutura, mas também em sentidos e simbologias, que, assim, no sentido de, assim, deixa eu ver se fica claro. Nossa, eu vou escrever um poema que tem que impactar. Tem que ser um poema que vai doer lá na alma das pessoas. Ou não, você só escreve. Como que funciona essa produção de poesia, essa produção poética, essa produção de poemas? Então, Júlia, prazer te ver de novo, né? Falar com você. Então, existem muitas formas, né? Depende muito do poeta. Eu acho assim, a palavra precisar, ela não pode existir, né? Porque eu acho que precisar, não sei se precisa, né? Eu acho que o poeta, a partir dos seus anseios, das suas angústias, ele recorre às ferramentas que ele domina, né? Então, se é um poeta que tem um domínio e um interesse por determinado tipo de estética, né? Uma estética mais fixa, rimada, né? Acho que é isso que você está pensando, né? Ele se utiliza disso. É o poeta que se utiliza que não pensa a linguagem de outra forma, mais livre, ou a partir de outras associações. Então, isso vai depender muito do poeta, né? E também do objeto que ele quer discutir. Então, são muitas e muitas formas, assim, de se utilizar a linguagem, né? Eu acho que mas tudo envolve, hoje, no fim, a consciência de que a nossa matéria-prima, enquanto arte, é a palavra.
né? Então, esse é o ponto de partida, como o próprio José Elias falou no começo, de todo mundo que escreve, né? Isso parece óbvio, mas não é óbvio. Há uma dificuldade muito grande de entender que a literatura é a arte, é uma arte que se manifesta por meio da linguagem e da palavra, especialmente, né? Especificamente, melhor dizendo. A Então, linguagem é o nosso principal produto. então isso hoje não, né? Há algum tempo há uma moda, assim, né? De compreender isso como, é formalismo, né? É alguém que ignora. Não é isso, né? Na verdade, é por meio da linguagem que nós acessamos a realidade. Então, para discutir a sociedade, para discutir, enfim, as políticas, as ideologias, as desigualdades, né? Nós precisamos manipular e utilizar a linguagem. E o poeta mais ainda, né? Então, é por meio da consciência do objeto, da matéria artística, que ele produz sentido sobre a realidade. Seja ele, né, mais formalista, seja ele mais livre, né? Mas tudo envolve um domínio da linguagem. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer também rima, estrutura, do ponto de vista da métrica, né? Metáfora, mas também envolve produção de imagens, né? Envolve organização da linguagem para tentar recortar e apontar e dar cor a determinado aspecto da realidade que a gente perde, né, nessa dinâmica da vida, do dia a dia, né? Então, tudo envolve linguagem, né? A questão que é muito difícil, assim, né? Falando sobre mim, eu quando escrevo, assim, eu sou um poeta muito envergonhado, né? Mas eu, quando escrevo, meus poemas geralmente nascem de observações do cotidiano, assim, né? Então, no livro que eu publiquei, boa parte dos poemas estão calcados, né, nessa minha percepção do cotidiano, e a partir disso eu escolho, né, as ferramentas que eu vou utilizar, né, do ponto de vista da linguagem, e tento produzir sentidos não como imitação realmente, imitação no sentido mais pejorativo da palavra, né, de reflexo, né, espelho da realidade, mas na tentativa de, a partir do cotidiano, tentar, por meio da linguagem, construir os sentidos subjetivos daquela minha visão, né? Então, o fato ele é apenas um elemento em que me contribui para eu tentar demonstrar como há outras coisas dentro ou em volta, né? Então, a grosso modo é assim que eu produzo, né? Mas cada poeta tem uma perspectiva, né? Você vê que o Drummond tem uma forma também muito ligada ao cotidiano, o Bandeira também tem, né? Já o João Cabral nem tanto, né? O Cabral já é um poeta muito mais duro, o Zé Elias que estudou, ele sabe disso, é um poeta muito mais ligado ele há algumas ideias fixas, né? Inclusive de forma, né? Então, depende muito, né? Mas eu acho que é bem isso. Agora, sobre ler o poema, eu tenho que achar o poema aqui, eu não tenho aqui. Eu posso ler, com vergonha, mas... Bom, continuando aqui, então, o nosso colega Guilherme de Souza, ele coloca o seguinte apontamento. Um aforismo lacaniano flerta um pouco com essa colocação Wittgensteiniana, citada pelo professor, em que ele diz que o discurso sempre impõe uma perda, uma vez que pensarmos na própria linguística de Saussure, um mesmo signo pode evocar muitos significantes e outros significados. Eu penso muito no papel do inconsciente nessa construção da poesia, no modernismo. Durante a exposição, me recordei também de uma passagem de conferências introdutórias da psicanálise de Freud, em que ele diz que houve 3 acontecimentos que feriram narcisisticamente o sujeito: o heliocentrismo de Copérnico, o darwinismo e a própria psicanálise. Pois, diante dela, o eu não é mais senhor, nem mesmo na sua própria casa. Tenho profundo interesse em interlocuções entre psicanálise e cinema, mas sei muito pouco de como isso na poesia. O professor poderia falar um pouco sobre? Assim, estava anotado aqui. Não, é fundamental, né, a discussão. Como nós vimos no próprio Phillips traz isso no texto, né, a psicanálise é um
provoca, né, um choque, um impacto profundo na social, né, mas, consequentemente, na cultura também, né? Então, de fato, isso, até a própria, essa consciência ou essa percepção da fragmentação do ser, né, é muito importante, tá? E com certeza está relacionada a essa consciência, né, com perdão do uso da palavra consciência para o inconsciente, né, que a psicanálise traz do inconsciente e do modo como o inconsciente se organiza, né? Então, assim, não é uma área em que eu estou muito familiarizado, porque meu trabalho está muito ligado à ideia de literatura e sociedade, né? Então, o modo como os elementos sociais, né, do ponto de vista histórico, ideológicos, eles se internalizam enquanto linguagem, né? Então, embora a psicanálise esteja muito ligada a isso, meu foco é muito nessa perspectiva, né? Mas, de fato, é isso mesmo. É um campo muito importante, inclusive, né? Há grandes estudiosos, né? Não só na poesia, mas na própria literatura infantil, isso é muito forte, né? Relacionados à psicanálise, exatamente, no caso da poesia moderna, exatamente nessa consciência do indivíduo, né? Do eu e da fragmentação do indivíduo, né? Que se consolida ali no 19, no romantismo, né? Mas que a partir dos processos históricos sociais vai se fragmentando. E quando vem Freud, né? Aí o Freud aponta, né? Esse caminho, assim. Não sei se eu contemplei, professor, mas é isso, né? Inclusive, eu estou agora escrevendo um artigo. Por mais que eu não trabalhe na psicanálise, eu estou escrevendo um artigo com o professor Alain Machado, que é aqui de Porá, que a gente vai analisar um poema do Joaquim Cardoso a partir da psicanálise, né? O Alain vai fazer esse papel, que o Alain é psicanalista, né, formado, mas a ideia é exatamente eu, né, com a minha visão do poema, da estrutura do poema, enfim, dos modos como o poema se organiza, e o professor Alain, com a psicanálise, tentar enfim, compreender como o poema pode ser lido sobre esse aspecto, claro, que é uma coisa muito importante. A psicanálise é uma ferramenta muito importante, né, para a literatura. Sempre, sim, desde o seu surgimento, ela tem grande influência sobre. Bom, partindo agora para a finalização, nosso tempo está quase esgotando. A nossa colega Kenya Kelly, parabéns, professor, foi muito bem explicado. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco durante esse período de quase 2 horas. Eu achei um poema aqui, se você quiser que eu leia para contemplar. Claro, sim. Vai ser um prazer. Será um prazer enorme ouvi-lo. Pode ficar à vontade. E já, a partir da leitura, partir para as considerações finais. Agradeço, professor. Aí, Júlia, esse aqui é um dos poemas que estão no meu livro. Eu publiquei um livro, né, em 21, chamado Tafofobia Goiana. O professor Zé Elias tem, lá no EG Cora Coralina tem, não sei se a Júlia tem, mas alguns colegas têm, né? É um livro que ganhou o edital da Lei Aldir Blanc, então são poucas edições, mas é um livro que eu reúno poemas que eu escrevi ao longo de 12, 13 anos, né? E eles são ilustrados. Cada poema tem uma ilustração específica para ele, pelo meu amigo Rodrigo Costa, que é um artista plástico lá do interior de São Paulo, né, professor também. E ele produziu, enfim, imagens sobre esses poemas. Esse aqui é um poema que eu gosto muito, que ele foi feito em Goiás, né, quando eu morava no segundo ano, quando eu mudei para Goiás, chamado Psicotrópico. Psicotrópico, para Alberoni. Faz muito calor aqui, nessa cidade santa, terra de todos os anjos, todos. Estamos expostos à pele que frita ao sol, o câncer do fuzil, o amor. Os miseráveis têm sede, e minha pregação é muda, é líquida, é esta água ardente. São Miguel do Araguaia, 2016. Então, esse poema, Júlia, tem a ver um pouco, talvez te mostre um pouco como eu produzo, né? A minha forma de produzir poemas, né? Psicotrópicos, vocês sabem que são remédios, né? Para neurodivergência e tal, né? E Alberoni é uma pessoa que existe, né? O Alberoni é um rapaz lá de São Miguel do Araguaia, desses rapazes, sabe, que andam pela rua, todo mundo conhece, né? Ele tem, se eu não me engano, ele tem esquizofrenia. Mas esse rapaz que, numa comunidade pequena como São Miguel, todo mundo conhece, ele é protegido, né? Ninguém em tese, se importa com o que ele fala, o que ele faz, porque todo mundo conhece ele, né?
E ele é um rapaz muito inteligente, porque quando eu cheguei em São Miguel, eu percebi que ele fazia versos, né? Ele criava versos. Chegaria em você, Júlio, ia vir fazer um verso para te homenagear. Ele é muito bom nisso, né? E esse poema parte de uma situação, assim, um fato, né? Eu estava na praça da Matriz, ele já me conhecia, e ele me encontra e eu vejo que ele está vindo. São Miguel, não sei se alguém já foi lá, mas São Miguel é uma cidade muito quente, muito, muito, muito quente. Assim, quente para além do que nós conhecemos, assim. E eu ainda vindo de São Paulo, achava que eu conhecia lugar quente, no interior de São Paulo, lá era muito quente. E ele estava vindo na praia, ele me viu, ele me conhecia já, o professor, sabia que eu era professor de literatura, então ele me amava, né? Queria falar os versos dele e tal. E ele me viu, né? Vindo me viu na praça e veio, e professor, e eu percebi que ele estava com um terno, sabe esse terno de casamento bem grosso, assim? Um terno com a camisa, aquele sol, assim, e eu vi que ele estava com uma gravatinha, dessas gravatinhas de plástico que a gente usa em festa de casamento, né? De formatura, né? E com uma Bíblia na mão. E aí, professor, tudo bem? Ele começou a falar, eu falei, ei, Berano, tudo bem? Eu falei, o que você está fazendo aqui, Berano? Com esse terno, gravata, um calor desse? Ah, professor, porque eu vim pregar. Aí eu já, opa, né? Pregar? Como assim? Né? Vim pregar a palavra de Deus. Eu falei, como assim, Berano? Eu vi a Bíblia, né? Eu falei, pregar nesse calor, Berano? Só que tá me faltando uma pinga. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa aí, né? Diferente, né? Hoje não é alguma coisa diferente. Aí eu falei, uma pinga. Eu falei, por que você precisa de pinga, Berano? Não, porque está escrito na Bíblia que precisa de pinga. Eu falei, você está de sacanagem que precisa de pinga. Não está escrito na Bíblia que precisa de pinga. Ele professor, está escrito lá, ó. Dai bebida forte aos que estão prestes a perecer e vinho aos pobres de espírito para que esqueçam da sua miséria. E começou a recitar isso. Eu falei, cara, não é possível, você está inventando isso, né? Você está inventando. Não é possível que isso esteja escrito na Bíblia, né? Vou até lembrar aqui, então eu sempre esqueço qual que é Provérbios 31:6, né? E aí eu fui olhar, estava com o celular na mão, né? Fui lá, pesquisei e achei o verso, falei, caramba, aí comecei a ler, né? É um texto lindo, né? É um texto lindo da Bíblia, assim, não conhecia. Pô, hoje eu não sou uma pessoa religiosa, né? Não frequento uma igreja, mas eu frequentei igrejas, eu falei, nunca alguém leu esse texto para mim. É um texto profundo, né? Porque a pessoa, né, o autor, né, vai dizer basicamente assim, né, quando a pessoa está triste, quando o miserável está triste, enfermo, você tem que acolhê-lo, mas também dê vinho para ele. Ele tem que beber para esquecer, né? E eu achei isso tão bonito, assim, falei, nossa, isso é de uma profundidade, uma conexão, né? Tipo assim, não é só dizer as coisas vão melhorar, Deus vai ajudar, mas dá algum alívio para ele, né? Deixa ele beber, deixa ele ficar bêbado, para esquecer isso. Ele merece isso, né? Então eu achei isso de uma profundidade, assim, falei, nossa, eu passei por tantas religiões, tantos pastores, padres, né? E foi um louco, né? Que me fez a maior pregação da minha vida, né? E aí eu fiquei assim, nossa, que maravilha. Aí saí de lá com essa imagem. Então esse poema, ele é fruto disso. Acho que você começa a perceber, né, Júlio? Dá para perceber de onde vem. Então, faz muito calor aqui nessa cidade santa, né? São Miguel do Araguaia, né? Terra de todos os anjos. O arcanjo, né? Miguel, tal. E eu coloco todos. Por quê? Todos os anjos, inclusive Lúcifer, né? Inclusive o anjo caído. E a ideia de anjo caído é interessante, porque o Lúcifer é exatamente esse anjo renegado, né? Ele não é só o mal que a gente comumente pensa. O Lúcifer geralmente é esse rejeitado. É o Oberone, né? O rejeitado. E estamos expostos à pele que frita ao sol, o câncer e o fuzil. Aí eu tento falar um pouco da violência, das doenças, né? E também do amor, né? Era um momento muito difícil para mim, né? De estar longe da minha família, da minha ex-namorada e tal. Então eu estava pensando tudo nisso, né? E aqui, os miseráveis têm sede. E a minha pregação é muda, é líquida, é essa água ardente, a pinga. Então, o poema surge dessa conversa com doidinho. Uma experiência, né? Tão simplória, né? Mas com uma profundidade. Para mim foi profundo, né? E aí a linguagem aqui, né? Foi empregada para tentar não só relatar o que aconteceu, mas relatar o que eu senti, né? Então aqui a realidade está aqui a partir especialmente sobre a minha perspectiva subjetiva, né? E a ideia de psicotrópico, que é o remédio, né? Mas também a ideia dos trópicos, né? São Miguel bem no norte, eu pensava muito nisso, eu estou mais próximo, né? Dos trópicos, então essa coisa E um amigo meu da biologia tinha me dito uma vez que quanto mais próximo dos trópicos,
a natureza fica mais selvagem, fica mais... então, veja como tudo isso vira uma imagem, né? A loucura, Deus, o amor, né? A sede, a miséria, né? A minha própria miséria, né? Enfim, e a misericórdia, né? De alguém pregar para mim, né? O meu maior pastor é Alberoni, né? Foi Alberoni até hoje. Eu tenho a sensação de que na vida da gente tudo é poético, tudo é poesia. Sim. Só que tem uns que têm mais sagacidade para produzir e transformar isso em poesia, em texto, né? E outros não. Mas eu acho que se a gente se esforçar um pouquinho, tudo na vida da gente tem esse toque poético, essa poesia. A poesia ela é anterior ao poema, né? O poema ele é posterior ao poético. Ele só existe quando há poética. Então a poesia está em todo lugar, né? Em qualquer lugar, inclusive um doidinho da praça, né? E o poema ele é essa materialização, mas ele existe. A poesia não depende do poema para existir, né? Ela está existindo. Ok, nossa colega Carla Cristina Claudino, mestranda, diz que lugares improváveis e pessoas improváveis surgem as melhores histórias. Professor Samuel Carlos, devolvo a palavra para finalização, considerações finais, e de antemão já agradeço a cada uma que esteve conosco durante essas 2 horas agora, nosso tempo está se findando mesmo, mas que eu gostaria até de agradecer a Júlia, porque mostra para a gente um poeta analisando o seu próprio poema, isso é maluco, né, para a gente, e é importante que não caiamos nessa cilada, tá, Júlia? Porque a análise do poema do escritor, ela é feita por nós com outros olhos, com outras leituras, releituras, experiências, viveres e dizeres, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, nós não ouvimos uma análise poética, nós ouvimos de como foi construído essa estrutura poética que se vê fisicamente. Então, é necessário a gente, nós que estamos de fora, fazermos a análise, tá? Eu ia pedir para fazer a leitura, mas eu queria a leitura na voz do Samuel. Isso, e ele fez a leitura e deu a aula de construção poética. Alta, né? Mas eu falei, não, vou deixar ele brilhar, deixa esse momento. Professor Samuel, suas considerações finais, e já desde antemão agradeço demais a presença aí e a excelente aula. Obrigado, Zé Elias. Obrigado, Júlia, pela oportunidade de ler o poema, né? O Zé Elias tem razão, né? O poema, o que eu disse é como ele surgiu, né? Agora, os efeitos, nem eu mesmo controlo, né? Então, os efeitos, as imagens, né? Então, é por isso que literatura é bom, né? Quero agradecer, né, o Zé Elias pelo convite, a todos vocês. É muito bom revê-los, né? Muito feliz de saber que vocês estão bem, estão estudando, participando, continuando, né? Enfim, pesquisa, né? Alguns, no caso da Júlia, ainda terminando, o Vinícius continuando, né? A minha aluna, a Ana Cecília, está aqui, também acabou de terminar, né? Fez um trabalho brilhante também. Os amigos, Janaína, todo mundo que está aqui, eu fui muito feliz, a Jéssica. Muito obrigado aí pela audiência de vocês e, enfim, vocês têm minhas redes sociais aí, meus contatos, se vocês quiserem trocar ideia. E venham para o Pós-Li, né? Quem não é do Pós-Li, fica o convite aí pelo Pós-Li, agora que eu estou na coordenação, contra a minha vontade, mas estou lá, né? Com a ajuda dos amigos. Estou lá, então eu gostaria muito de vê-los lá com a gente, para estudar não só poesia, mas narrativas, né? Relações de literatura com imagem, a linguística, né? Então, fiquem à vontade para conhecer o nosso programa e estarem lá com a gente. Grande abraço, obrigado a todos, fiquem em paz.